Mas agora a gente parte, então, para o sistema de inicialização do ambiente de usuário. Tá? Então, o que a gente tinha visto ali é todo o processo de inicialização. Agora a gente vai ver especificamente o init, que é o que é carregado, o que é carregado depois que o kernel é carregado. Então, tem que ficar bem claro isso. E aqui, hoje, a gente vai ver o systemd. Na próxima aula, a gente vê especificamente o systemd. Então, vamos lá. Referente ao systemd, então, como que eu vou saber se o meu sistema ele utiliza systemd ou se ele utiliza systemv? Tá? Eu vou compartilhar minha máquina aqui. Eu não sei se todo mundo tá com a máquina Debian 7 aí, se não tiver, pode acompanhar com Debian 8, com Debian 9, desculpem, Debian 10 e já pode ir vendo essa diferença. Se tiver com os dois, já pode visualizar nos dois, porque o que, que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu compartilhar minha tela. Já vai aparecer na tela para vocês aí. Ó, é o Debian 7.1. Eu vou abrir aqui, ó, aplicativos, acessórios, terminal. E aí eu tenho o prompt de comando. Olha só, duas evidências de que é o systemv que está rodando na máquina. Primeiro, vamos executar um su menos aqui. Vocês podem executar, tanto, não sei se vocês estão com essa máquina, mas se não tiver, pode executar na outra, o comando bstree, esse comando aqui. Quando vocês executam ele desce a lista de processo em árvore. Se vocês irem lá no início, quando eu estou utilizando o systemv, ele vai aparecer um init com o primeiro processo que disparou os demais. Quem está com o Debian 10 aí ligado, pode dar o mesmo comando no Debian 10. Aqui vocês vão ver que vai aparecer um systemd ao invés de init. Então aí já indica que no 10 está usando o systemd e aqui no 7 está utilizando o systemv. Ok? Não sei se vocês executaram aí, conseguiram visualizar isso. Vamos interagindo. Além disso, existe um arquivo que não existe lá no systemd, que é esse cara aqui, ó, cat, para visualizar, /etc, /init tab. Esse arquivo não tem aí no Debian 10. Tá? Ou tinha alguém aí que estava utilizando outro sistema, né? Que falou no começo, era o Lucas? Quem é que falou que estava usando aí o Mint? E aí tu falou que é o systemd, né? Agora tu confirmou aí com o PS3 apareceu o systemd? Beleza. E aí se tu visualizar, ele não tem esse arquivo inittab, né? Que a gente tem aqui no Debian 7. Que esse arquivo é lido também pelo systemd na inicialização. Então, quem está com Debian 10 vai dar erro, vai dizer que esse arquivo não existe. Então, são duas evidências. Uma, quando eu executo o comando pstree para ver os processos em árvore, ele me mostra o init, e o init é o processo número 1. Se vocês executarem, por exemplo, aqui, ó, ps, aux, ou aux, pipe, grep, init. Isso no Debian 7. Vocês vão ver que o init, ó, é o processo com PID, ou seja, o número de processo dele é 1. É o primeiro processo que carrega no sistema. Se eu parar esse processo, eu vou matar todo o meu ambiente de usuário. Tá? Eu não vou conseguir mais interagir com o sistema. Por exemplo, se eu der o comando kill e enviar um sinal para esse processo número 1, eu vou matar os demais, porque esse processo aqui é o processo pai dos demais. Isso dá para ver bem claro aqui. Ó, tudo parte a partir dele. Olha aí. Então, isso são duas evidências de que eu estou utilizando o systemv e não o systemd. Tá? Então, quando vocês pegarem uma distribuição qualquer e já no momento aí de primeiro contato com ela, quer saber se ela utiliza o systemv ou o systemd,
vocês já podem visualizar isso, ou o arquivo de configuração, ou então a árvore de processos. Retornando, então, aqui ao nosso arquivo, deixa eu compartilhar de novo. O primeiro programa que é executado, que corresponde ao passo do sysinit, eu vou explicar, é o RCS, que é um script que executa todos os programas que estão dentro de etc rcsd. Bom, como que isso vai funcionar então? Você já deve ter dado falar, né, em run levels, ou seja, os níveis de execução. Tá? Antes de a gente passar para esses níveis de execução, só mostrando um pouquinho aqui o que o Systemv é responsável por carregar, né? Configurações de teclado, por exemplo, os drivers, a maioria dos módulos, né, do kernel estão carregados a partir desse arquivo aqui, ó, etc/módulos. Checar a integridade do sistema de arquivo, montar as partições, configuração de rede, tá? Sistema de arquivo de rede, tudo essas coisas que estão mais a nível de usuário, ele vai ser responsabilidade do Systemv. E aí a gente fala sobre os níveis de execução. Você já deve ter visto falar sobre RUM level 0, RUM level 1, RUM level 2, 3, 4, 5, 6, que são os 6 níveis de execução. Tá? O 0 e o 1, acho que está no próximo slide aqui. Deixa eu passar aqui. O nível 0 é o shutdown. Ou seja, quando eu coloco o sistema em nível 0, eu estou desligando ele. Tá? Isso é padrão em qualquer distribuição Linux que utiliza o Systemv. Então, quando eu dou aquele comando init, vou colocar ele aqui em cima, ó, init, espaço eu coloco 0, eu estou dizendo para o sistema, entra no nível de execução 0, que é o shutdown. Então, ele vai se desligar. Se eu executar o init 1, eu estou dizendo que eu quero que o nível de execução seja um modo monousuário, que seria uma espécie de modo de recuperação ou de manutenção, podemos dizer assim, onde só o root pode logar. Então, se eu quero fazer uma manutenção do sistema, eu posso colocar ele em modo de manutenção, executando o init 1. Depois, o 2, 3, 4 e 5 são room levels que são modo multiusuário. Esse daqui ele é um pouco diferente nas distribuições. Como qualquer um deles é multiusuário, eu coloquei o comparativo entre 3 distribuições aqui. O Debian, o Red Hat e o Slackware, e todos os que são derivados, eles vão seguir mais ou menos esse padrão. Onde, por exemplo, o Debian não difere nenhum, tudo é modo multiusuário. Tá? Mas a gente pegar a Red Hat, por exemplo, quando ele utilizava o Systemv, agora não mais, tá? O nível 2 era, por exemplo, um modo multiusuário, mas sem acesso à rede. E aí no Red Hat, o 2 era modo multiusuário sem acesso à rede, o 3 modo multiusuário com acesso à rede, o 4 não era utilizado, já o 5 era um modo multiusuário com interface gráfica, e o 5, que era utilizado pela Red Hat para interface gráfica, é o que se manteve agora no Systemd. O Systemd, o padrão é o nível 5. Para quem está no Debian 7 aí, vocês podem executar esse comando aqui que eu estou colocando em cima, aí, ó, RUM level. Esse comando vai mostrar em que nível de execução o sistema está. Vocês vão ver que no Debian 7 ele está no nível 2. E se vocês pegarem o Debian 10, ele vai estar no nível 5. O Debian 7 igual a 2. Coloquei lá em cima agora. E já no Debian 10, o room level padrão, né? Vai ser o 5. Tá? Isso porque no Systemd, então ele já tem essa compatibilidade com o Systemd lá no Debian 10 e já roda o Systemd, né? O 5 ficou como padrão. Aí como o Debian utilizava o 2, foi para o 5. E já se a gente pegar, por exemplo, o Slackware,
A única diferença ali é no nível 4, que era com interface gráfica. 5 não era utilizado. Então, 2, 3, 4 e 5, que são modo multiusuário, ele pode distinguir em distribuições que utilizam o System V. Tá? Agora, o 0 e 1 e o 6 é o reboot. Se eu executar o init 6, ele reboot o sistema. Por quê? Porque eu estou colocando um nível de execução 6. Então, 0, 1 e 6, eles são os níveis iguais em todas as distribuições que utilizam o System V. Já o 2, 3, 4 e 5 é multiusuário, pode variar. Ok? E o que isso significa lá no sistema? Deixa eu voltar aqui, que ó, comando room level, ó, o nível padrão do Debian 7 aqui é o 2. Quer dizer, quando o init iniciou, ele carregou o nível 2. Se eu entrar no arquivo lá, vocês podem usar o editor Nano, porque eu acho que o Vim não tem aí. O Vim não tem. Pode usar o editor Nano, /etc/init-tab. Tá? A gente vai editar. O Nano é editor de texto. O Vim é o editor de texto. Então a gente vai entrar no arquivo para poder editar ele. A primeira linha que está descomentada aqui, ó, ID 2 init default, ele diz qual é o nível default de inicialização. Como vocês viram ali, o nível default era o 2, que a gente viu com o comando runLevel. Então ele está dizendo aqui que o ID 2 é o init default. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Colocar um 6 aqui. O que isso aqui quer dizer? Quem é que chuta aí? Vai ficar um loop infinito esse teu negócio aí. O que vai Vai ficar acontecer? O reiniciando sistema vai ficar rebutando, né? Exatamente. Então, se eu salvar bem aqui, ó, loucamente. para salvar no Nano é Ctrl X, Enter. Ele vai perguntar se sim, né? S, Enter. Ctrl X, S, Enter. Ou Ctrl O para gravar, Enter, e depois Ctrl X para sair. Tá? E aí, eu coloquei ali que o init padrão vai ser o 6, que é o reboot. Olha o que vai acontecer. Ó, vou rebootar o sistema. Pode ser com o comando init 6 ou então com o comando reboot. Beleza, ele vai estar reiniciando o meu sistema. Aí o VirtualBox carregando, vai chamar o Grub, já é o bootloader de segundo estágio. E Vai agora pode descompactar o falar. kernel, tá? Aí ele já está carregando o init, ó. Quando ele leu aquele arquivo init-tab lá, ó, vai restartar de novo. E aí, se eu deixar essa máquina ligada, ela vai seguir o resto da vida rebutando. Tá, Sacanagem, mas né? obrigado, fazer a Nietzsche, por cagada. existir na minha vida. E Pode aí ela fazer vai essa ficar cagada. rebutando. Tá? Como que eu vou resolver isso? Quando abrir o Grub aqui, eu vou ter que baixar e entrar. É boa, né? Aqui, ó, vou ter que entrar no Recovery Mode, tá? Sacanagem. Olha só aqui, ó, tem que entrar no Recovery Mode. E aí, o que é o Recovery Mode? É um level 1, que ele vai entrar em modo seguro. Quando ele entra em modo seguro aqui, ó, ele vai perguntar se eu um Ctrl D para me seguir ou colocar a senha de root para me entrar em modo seguro. Colocar a senha de root aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu um prompt de comando. Tá um pouco ruim a resolução ali, mas o que eu vou fazer? Editar de novo o arquivo etc init tab, né? E vou mudar ali de 6 para 2. Se eu colocar o 0 aqui, o que acontece? Ele não liga, né? Ele acaba desligando quando chega ali no. E isso, quando ele chegar lá, que ele vai carregar o init, ele se desliga. Aí tu liga de novo, ele vai chegar lá e se desliga. Poderia ser isso também, né? Ctrl X e ES aqui para salvar, Enter. E aí eu posso executar o reboot daqui. E agora ele vai ter que startar o sistema, né? No 2, que é o que eu mudei agora ali. Que aí é o padrão dele, no Professor, ambiente eu ia gráfico. perguntar, ele é obrigado a carregar o sistema de novo
Ele não consegue mudar de run level sem reiniciar, por exemplo. Consegue? É só Consegue? tu dar Não, a pergunta, um. porque, por exemplo, assim, tu tava no 1 ali, né? Eu Ele não posso dar um conseguiria init. mudar pro 2 sem precisar fazer essa reinicialização? Sim. São dois comandos. Ou init2, ele já vai carregar o init2, só que por experiência própria ele trava no VirtualBox, não sei por quê, tá? Hum, Dali tu pode dar um init2 ou o comando tel init, T-E-L init, que aí tu tá dizendo eu sim. quero transpor para tal init. Aqui, deixa eu autenticar novamente. É esse comando aqui, ó. Quer ver? Eu posso fazer isso daqui, ó. Sumenos. Se eu colocar aqui, ó, init 1, eu vou entrar no modo seguro direto, ó. Tá? Ó, vou colocar senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu tô de novo no level 1. Se eu colocar aqui, ó, tel init 2, ele vai ter que carregar o ambiente gráfico. Só que eu não sei por quê, ó, ele foi agora, não sei por que ele trava aqui no VirtualBox. Ele não consegue fazer isso no VirtualBox. Aí ele fica travadinho. Aí tem que vir aqui em cima em teclado, ou dar um Ctrl Del, né, da direita aqui, ou enviar um Ctrl Del. E aí ele vai rebootar de novo aí. Mas é coisa do VirtualBox, não sei Sim, é um bug por quê. da ferramenta. É, mas é até o início do comando. E aí então a gente vai ver como que ele vai carregar então o sistema. Deixa eu logar aqui novamente. Vocês podem agora abrir o prompt aí. Ó, vou autenticar como root, isso menos. Se vocês derem aqui um ls em barra etc, só que a gente vai pegar rc, asterisco, aqui. Não, mas eu não quero assim. ls, aqui, ó. Se vocês derem o comando ls, opção "-d" é diretório. Tá? E aí eu quero listar todos os diretórios que começam com lc. Deixa eu colocar aqui um para melhorar. rc.d, esse comando. Eu estou listando somente diretórios que começam com rc, algum valor, .d. E aí ele me trouxe aqueles caras ali. O que são essas pastas aqui que ficam dentro de etc? Essas pastas, elas são referentes aos níveis de execução. Tá? Então, quando eu coloco o sistema em nível 0, ele lê os scripts que estão dentro dessa pasta. Quando eu coloco no nível 1, ele lê os scripts que estão dentro dessa pasta. Quando eu coloco em nível 2, aqui. E assim sucessivamente. O único que tem um S aqui, ó, é aquele que em qualquer nível ele vai executar. Tá? Então, seja no nível 2, no nível 3, no nível 4, no nível 5, ou no nível 1, que ele vai carregar o sistema, ele lê esse TRCS aqui e depois lê a pasta conforme o nível de execução. Então, o que aconteceu agora quando a gente iniciou o sistema? Ele está como nível 2 padrão, ele leu esse cara aqui, startou os scripts que estão aqui dentro, e depois leu essa pasta aqui e startou os scripts que estão ali dentro. Se a gente der um ls em barra etc barra rc 2.d, ó, existem alguns scripts lá dentro. E se a gente colocar o RC0, que é o desligamento, por exemplo, a gente vai ver a diferença. Ó, o que tem aí? Os scripts que estão no nível 2 tem um S na frente. Os scripts que estão no nível 0 tem o K. O S é start, o K é kill. Então significa, como 2 eu estou carregando o sistema, significa que eu tenho que startar esses scripts aqui. E o valor que tem na frente depois é a prioridade. Então tenho assim, ó, o script ele tem um S de start, depois um valor, que é a prioridade, e depois
um nome que identifica ele. Tá? Isso são atalhos para os scripts originais, tá? Que ficam lá dentro de init.d. Tá, professor? Então quer dizer que se eu colocar um script dentro dessa pasta, ele vai executar? Vai. Tá? Desde que tu coloque nesse padrão. Se tu quer startar, ele tem que ter um S na frente, ele tem que ter um valor de prioridade e tem que ter um nome. Entenderam? Então aqui, quando iniciou o sistema, ele primeiro carregou os scripts com prioridade 1, que é esse mote-d e depois o do VBox ADD, do VirtualBox. Depois, os que estão com 2, que é só um aqui do VirtualBox Service. Depois eu vou indo, RPC, NFS, Sistema de Logs, ACP-ID, depois todos os daemons desses serviços na sequência aqui. Tá? Antes ele já tinha carregado o quê? Os que estão lá dentro de etc rcs.d. Ó, que é todos esses caras aqui. Ele aplicou o hostname na máquina, depois montou um sistema de arquivo na memória para o kernel, depois ele carregou o dev, as configurações do keyboard, do teclado, depois ele montou um subsistema do File System, aplicou a hora do hardware no sistema. Esse hclock é que ele lê a hora que está lá no hardware, né, na BIOS, e aplica o sistema. Fez uma checagem aqui, blá, blá, blá. Aí depois o que ele fez mais aqui? Foi executando esses outros caras aqui. Né? Depois ele startou a rede, né? Sistema, o NFS Command, que é de compartilhamento na rede, montou o sistema de arquivo, e aí foi indo na sequência. Terminou aqui, ele passou para aquela pasta lá que é o RC2. Passou a carregar os scripts que estão aqui. Quando eu desligo, ele lê o 0. Aí o que ele faz? Ele dá um kill no ATD, desliga esse cara, depois desliga esse outro, desliga o Bluetooth, desliga o ambiente gráfico do usuário, fecha o serviço message, que é o que pega os logs de inicialização, depois áudio, blá, 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 VirtualBox, aí vai indo, o syslog, desmonta o NFS, sistema de arquivos para rede, o NFS, ó, ele vai dando stop nos serviços. Os originais eles estão aqui, ó, ls/etc/init.d. Aqui ficam os originais, tá? Se eu criar um script em shell, eu posso salvar aqui, e se eu quero que ele carregue aqui no sistema, eu crio um atalho dele lá dentro do rc2.d. Então, tudo isso vai estar aqui dentro, né? Poderia estar em outro lugar? Pode estar em outro lugar. Tu pode criar lá dentro da pasta /root, teu script, e colocar o atalho dentro da pasta. Mas o padrão, quando a gente instala um serviço, automaticamente ele vai jogar o script que manipula ele aqui dentro da pasta init.d. Isso no systemd, né? Mas vai acontecer aí também no Debian 10, que está com o systemd, porque ele tem compatibilidade. Então vai ter alguns scripts, embora em menor proporção, no Debian 10 vocês vão encontrar alguns scripts aí dentro de init.d. Porque lá no systemd é dentro de /etc, /systemd, /system. Então é diferente a pasta onde vai ficar esses scripts que vão ser executados na inicialização. Então, olha só aqui o que acontece. Ó. Deixa eu tirar minha tela aqui. O Power On, quando eu ligo a máquina, né? Isso daqui ele vai, então, disparar a BIOS ou FI, aí depende, né? Eu vou colocar aqui direto a MBR ou então GPT. Aí ele vai carregar o Grub. O Grub, por sua vez, ele vai descompactar o kernel. Que ficou feio. E vai, depois que ele compactar o kernel, ele vai descompactar o sistema init. Como a gente está vendo ali, o init que a gente está vendo agora na aula de hoje é o systemd.
No caso do systemv, ele vai ler o quê? Vai ler o arquivo /etc /init tab para verificar qual é o nível default, como a gente viu ali naquele teste que a gente fez. Se ele estiver no nível 2, por exemplo, ele vai carregar primeiro o diretório, tudo que está dentro do diretório /etc rcs.d. Carregado esses scripts, ele vai carregar tudo que está dentro de /etc rc2.d. E o run level padrão dele está definido como 2. Ok? O que tem dentro desses diretórios aqui? Lá em /etc init.d tem os scripts de manipulação dos serviços. Tá? Que são atalhos, o atalho desses serviços são apontados aqui. Isso seria para ligar. Ok? Agora, quando eu vou desligar, por exemplo, eu coloco o sistema em nível 0. O que ele vai fazer? Ele vai ler o diretório /etc rc0.d. Vai fazer o inverso. E lá dentro tem o kill nos serviços. Então, ele vai começar a dar o kill nos serviços e depois ele vai descarregar o kernel e aí vai se desligar. Isso aqui a gente poderia chamar de power off. Eu fiz uma ilustração aí, não sei se deu para entender bem, mas é essa a ideia. Deu sim. Tá? Essa é a ideia do funcionamento aí do systemv. Então, o que a gente precisa saber aí é que naqueles diretórios ali vão existir scripts que, na verdade, estão, em grande sua maioria, dentro de etc init.d. Tá? E se eu quero colocar algum script na inicialização, eu posso salvar ele dentro de init.d, eu poderia salvar em qualquer outra pasta e grio o atalho lá para dentro. Eu posso colocar ele direto lá? Pode, mas é que não é o ideal, né? Porque, por exemplo, se tu vai colocar ele em mais de um nível de execução, tu vai ter que colocar ele em mais de uma pasta. E aí depois pode remover de uma pasta ou não, mas na sequência a gente vai ver o comando que faz isso de forma automatizada. Pode falar, Diego. Diego colocou ali, para desligar ele executa também o rcs.d. Não, Diego, aí não. O S ele só tem lá dentro do S, ele tem só os scripts que inicializam. Tá? Se tu der um comando ls/etc/rcs.d, tu vai ver que todos os scripts lá são start. Tá? Agora, se pegar o rc0.d, é tudo kill. Então, inclusive, tem scripts que vão estar lá em cima no RCS, que vão estar como kill dentro do rc0.d. Tá? Ele não lê. Esse rcs.d é só para inicializar. Ok? E quando vocês colocam no nível... Quer ver uma coisa? Deixa eu voltar aqui na máquina. O que eu falava era isso. ls/etc rcs.d. Ó, nota que é tudo start, ó. Então é só inicialização. Se eu pegar o rc0.d, é tudo kill. Por exemplo, ele vai matando os processos até chegar no último, que é o halt. Por isso que às vezes a gente fala que o comando halt não é o ideal, porque o halt ele não para os serviços. Tá? O correto é a gente executar ou o comando shutdown -h, now, ou então assim, ó, shutdown -h é halt, né? E now seria agora, porque no comando eu posso passar, por exemplo, 10 minutos, você desliga daqui 10 minutos,
ou rebuta o sistema daqui 10 minutos com -R. O comando shutdown ou comando init 0 ou ainda o comando power off seriam os comandos indicados para desligar o sistema. Tá? O route não. O route ele não descarrega, ele não lê esse diretório aqui. Tanto é que o último comando, o último script que é executado é o route. Tá? Depois que ele para todos esses serviços aqui, a última coisa que ele faz é executar um route no sistema. Ok? Então, só aí, respondendo a tua pergunta, ele não lê esse diretório, tá? Quando vai desligar. É direto no rc0.d. E se vocês olharem, por exemplo, o RC1 é nível monousuário, né? Nota o que ele faz. Alguns serviços ele para e alguns ele starta. Ó. Então, é um caso específico, né? Que eu estou limitando o sistema somente para monousuário, ou seja, single mode, né? E aí, então, eu paro alguns serviços e starto outros. Aí seria o nível 1, né? Que é monousuário. Bom, aí então, essa aí é a jogada. Deixa eu ver agora aqui, voltar para os slides, para ver o que mais a gente tem, se eu não esqueci de nada. Bom, o próximo eu posso manter aqui. O próximo slide, agora eu enxerguei aqui, ele fala exatamente sobre a... Oh, cliquei sem querer. Exatamente sobre os scripts de inicialização, que são esses que ficam dentro do initd, que a gente pode manipular esses serviços, né? Então, para aqueles sistemas que utilizam o systemv, existe o comando service ou o comando invoke rc.d, tá? Quem está utilizando, quem costuma a utilizar, por exemplo, Red Hat, CentOS, ou as versões mais atuais aí do Debian, Ubuntu, estão bastante acostumados com o comando systemctl, né? Esse comando aqui. Inclusive no Might ali, né? Esse comando, ele é do systemd, tá? Então, para manipular os serviços no systemd, eu vou utilizar o comando systemctl. Já aqui no systemv, eu vou utilizar o comando service e o comando invoke rc.d. Ou então vou colocar o caminho absoluto do script, né? Barra etc, barra init.d, barra o nome do script, para manipular esse serviço. Como que eu vou manipular ele? Vou manipular com os comandos stop, start, restart, reload, status. Né? Então, vou voltar aqui na máquina. A diferença do restart para o reload, todo mundo sabe? Não. O restart, eu acho que ele só dá um refresh, não é? Uma coisa assim. O restart ele para o serviço e inicia novamente. E o reload ele só lê o arquivo de configuração e aplica o que foi alterado. Então, para manipular ele, ó, service, vamos pegar um serviço aqui, ó, network-manager, só colocar ele a rodar que eu tinha parado ele de manhã, tirei ele da inicialização. Ó, estão vendo aquele gerenciadorzinho que está lá em cima? Isso tem também no Debian 10, aí, quem está com Debian 10, embora o ícone seja um pouco mais bonitinho, né? Esse cara aqui, ele é o Network Manager, ele é um gerenciador de rede para o gráfico. Só para dizer se, pelo ambiente gráfico, ver configuração de IP, ver se está conectado ou não, tá? Então, é só esse gerenciador do ambiente gráfico. Tá? Se eu der um stop nele, olha só, stop, eu parei o cara, notem que ele sumiu de lá. Ok? E aí, né, ele falou, ó, Stop Network Connection Manager. Então, ele parou aquele processo ali, aquele serviço. Eu der o Start, ó, voltou o serviço a rodar lá. O GDM3, ó, Service, GDM3, Stop. Parei meu ambiente gráfico. Vou ter que dar um Ctrl Alt F3, ou F4, ou F5. Vou ter que autenticar com o root aqui. Opa, errei a senha de root.
E vou ter que executar e startar o serviço de novo. Service GDM3 start. Aí eu vou ter o ambiente gráfico de novo. Só que aqui eu estou manipulando o serviço, que é o que a gente chama, assim, os processos de serviço são os daemons, né? Então, eu estou manipulando esses processos. Eu não estou nem colocando, nem tirando a inicialização. Isso é outro conceito que a gente vai ver na sequência. Ou com o comando, deixa eu dar um su de novo aqui. Outra forma seria com o comando invoke -rc.d. Ó, start, ou melhor, stop network -manager. Network. Opa, tá ao contrário. Mania do sistema. O systemctl é ao contrário, então o cara fica com a mania, né? Network é o nome primeiro do serviço e depois o stop. Tá, eu parei, poderia dar um status no serviço. Ó, ele não está rodando, é not running, né? Ou seja, não está rodando esse serviço. Eu posso startar ele com esse comando também. Outra forma, qualquer script eu posso rodar colocando o caminho absoluto dele. etc /init.d e o nome do serviço. Vou pegar esse mesmo aqui, network-manager, stop, ó, parei ele, start, iniciei ele novamente. Tranquilo? Então, com os comandos invoke rc.d e com o comando service, a gente manipula o serviço. Se eu estou configurando um servidor web, eu posso manipular ele, parar o serviço, startar o serviço. Estou trabalhando com Samba, um servidor de domínio Active Directory. Quero parar o serviço. Vou manipular com o comando service, isso aqui no systemv. Ou então um serviço de, sei lá, de e-mail. Posso reiniciar o serviço com restart. Então, para isso que serve. Mas eu não estou tirando ele da inicialização. Eu só estou manipulando ele. Tranquilo até aí? Deixa eu ver na sequência que nós temos. Voltando aqui. E aí, então, ó, isso aqui esse slide é o que está lá no Blackboard, lá para vocês, tá? Então, segue ali explicando o que eu já expliquei para vocês, né? Os níveis de execução, eles estão atrelados a pastas, chamadas RC, o nível.d, tá? O D é de daemon, então é bastante comum a gente ter o D no final dos serviços, né? Por exemplo, named, né? Que é o serviço do servidor DNS, ou então SMD, né? Que é do Samba, SMBD, né? Então é bem comum. SSHD, que é de daemon. Seguindo aqui, isso eu já falei para vocês também. Lá dentro dos diretórios onde é necessário startar, ele vai ter um S de start, né? Ou um K de kill. O K vai estar naqueles diretórios que são referentes ao desligamento ou reboot da máquina. Então tem que parar o serviço para depois rebootar. Tem que parar o serviço para depois dar um halt. E aqui são dois arquivos que são bem específicos do systemv, que é o arquivo rc e o arquivo rc.local, que são scripts que são lidos na inicialização. Por exemplo, eu poderia colocar um comando dentro desse arquivo rc.local que ele vai ser executado esse comando na inicialização. Isso era bem comum, por exemplo, eu quero startar um script, eu colocava lá dentro desse rc.local o caminho do script para executar. Basicamente, eu não gosto muito disso, porque a gente acaba colocando... O correto né, o script dentro de init.d, o atalho dele lá dentro do nível de execução. Esse é o correto, né? Senão o sistema começa a ficar com muita gambiarra. Em seguida, o cara tem coisa executando dentro de arquivos, né, que estão na inicialização e ele começa a ficar um pouco bagunçado. Mas eles são lidos, tá? Já no systemd não tem mais esses scripts aqui. Esse rc.local. Aqui é um resumo daquilo que eu já mostrei. Isso aqui já foi também, os scripts.
Aqui é uma forma manual que eu poderia colocar na inicialização. Ó, por exemplo, esse cara aqui, né? O que está dando um exemplo aqui? Lá dentro de root scripts tem uma pastinha Firewall e ele criou um script de Firewall, o iptables da vida lá. Ele quer que esse cara seja executado na inicialização. Então ele criou um link simbólico desse executável lá dentro de etcrc2.d com o nome de S11, ou seja, start, a prioridade e o nome do script para ele identificar lá dentro. Então isso ele fez de forma manualmente. Ele criou o atalho lá dentro para que fosse executado. Ou, por exemplo, aqui ele criou no rc5.d. Então depende do nível default de execução do sistema. Isso eu posso fazer manualmente? Posso, mas existem os comandos que vão me auxiliar para isso. Tá? Deixa bem claro. Seguimos aqui. Os scripts de inicialização, eles têm um padrão específico, tá? Da LSB, que eu já falei para vocês o que é Linux Standard Base. O que é Linux Standard Base? É um padrão que foi tentado fazer um padrão, podemos dizer assim, de distribuições Linux, manter uma certa padronização, tá? Tanto em questão de diretórios, scripts, arquivos de configuração. Então, algumas distribuições seguem esse padrão LSB, outras não. Por exemplo, a Red Hat não segue, até porque ela é comercial, né? Mas algumas distribuições que são da comunidade, ela segue esse padrão LSB. E aí, nesse padrão LSB, esses scripts que tem lá dentro de init.d, eles têm um cabeçalho. Deixa eu mostrar para vocês isso. Acho que até ele tem no próximo slide. Vocês podem executar esse comando aqui, ó. Head, que lê as primeiras linhas, né? Barra etc, barra init.d, barra networking. Esse é o script de manipulação das interfaces de rede, de configuração de rede. Tá? Vocês estão lendo com o comando head, ficou lá em cima, lá, não sei se estão enxergando aí, mas estão executando o comando head nesse arquivo, ele vai mostrar as primeiras 10 linhas, que vão ser exatamente essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? E aí, esse cabeçalho ele é padrão para esses scripts. É até interessante, por exemplo, vocês fizerem um script, um shell script, por exemplo, vocês podem colocar esse cabeçalho no shell script de vocês, para que os comandos de manipulação, principalmente de inserção desse script na inicialização do sistema, ele possa ler e aplicar de forma correta. O que ele está dizendo aqui, tá? Ele está dizendo aqui que ele é um script SH, né, para o shell SH. Depois ele está tendo uma informação, é um network if up down, ou seja, para subir ou baixar as interfaces de rede, as configurações de rede. Ele está dizendo que esses processos aqui, eles precisam startar antes que ele, então são dependências, tá? E está dizendo que quando ele for parar, esse cara aqui, o localfs, tem que parar primeiro, é uma dependência. E depois aqui, ó, tem um default start e um default stop. Isso daqui que esses programas para inserir na inserização lê. O que está vendo aqui, ó? Que quando eu inserir esse cara na inserização, ele tem que criar um atalho dele lá dentro do rcs.d. Já quando eu remover ele, quando eu quiser parar ele com kill, ele vai ter que colocar com um K na frente lá em 0, que é o shutdown, e no 6, que é o reboot. Tá? Deixa eu mostrar isso aqui no sistema para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos pegar outro script aí, ó. Head, barra etc, barra init.d, barra network-manager. Vamos pegar esse cara aqui. Tá aí o cabeçalho dele. O que é mais importante que eu quero que vocês vejam aqui é isso aqui. Quando eu coloco ele na inicialização por meio do comando, que é esse comando aqui que a gente vai ver na sequência, o insert, tá?
O que esse comando faz? Ele lê esse cabeçalho, tá? Vê o que é dependência para ele iniciar e para ele desligar, e vai colocar a prioridade dele depois da prioridade desses aqui, ok? A mesma coisa aqui para colocar a inicialização. Aqui está dizendo, ó, cria um atalho lá no RC 2.d, no RC 2.d, no RC 3.d, no 4.d e no 5.d. E coloca um kill lá no 0, no 1 e no 6. Que é exatamente o que ele fez aqui, ó. ls/etc barra rc 2.d, ó. Ele criou aqui o script, onde é que tá? Network Manager. Ah, eu tirei da inicialização aqui. Tá, eu tinha tirado na aula de manhã, eu acabei tirando para mostrar e não coloquei de volta. Mas deixa eu colocar, ó. Olha só, já vamos ver o comando. Inserve -d é deploy, -r é remove. O D eu coloco na inicialização, o R eu removo da inicialização. Tá? Eu vou colocar esse meu serviço, vocês podem tirar, por exemplo, porque de vocês está na inicialização. Network -manager. Olha só. Agora eu vou dar um ls na pasta novamente lá. Notem que agora ele está na inicialização. Ó. Criou o atalho automaticamente para mim. E ele criou aqui no 2, criou no 3, criou no 4 e criou no 5, conforme o cabeçalho do arquivo diz que tem que criar. E lá no 016, se a gente pegar aqui, pegar um deles, ele automaticamente criou com um kill. Tá? Ó, agora eu vou tirar ele da inicialização. Posso colocar um R e um V de verbose para visualizar isso, olha só. Ele removeu do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Olha só. E aí, se eu der um ls lá de novo, não está mais lá o script. Isso o comando faz de forma automatizada para mim. Pode falar, Lucas? Deixa eu ver. Onde se especifica a ordem dele para execução. A ordem dele, o próprio script vai ver conforme aqui, ó. Deixa eu pegar o cabeçalho dele de novo. Aqui, ó. Conforme o que está aqui, o que é requerido para a inicialização dele. Então, ele vai dar qualquer valor acima do valor desses caras aqui. Isso o próprio script faz a consulta. No meu caso, por exemplo, se for um shell script e a gente for criar, por exemplo, manualmente, sempre era comum o cara fazer isso aqui, ó, 99, o nome do, por exemplo, S, 99 e o nome do script, sei lá, Firewall, para isso é a última coisa a ser executada. O cara criaria um link assim, ó, ln-s, vamos supor que esse script de Firewall está dentro de /etc init.d /firewall.sh e eu quero criar o atalho dele lá dentro de /etc init, desculpem, rc2.d. Assim que a gente fazia manualmente, tá? Colocava ele por último para executar. A gente não, né, a gente não tem ali a percepção do que precisa carregar primeiro, então deixa ele por último, porque isso não vai fazer diferença para o script, tá? Ou então poderia colocar um valor mais alto aqui, né? Qualquer valor acima daqueles que tem lá. Mas o script em si, esse cabeçalho, ele vai dar essa informação por meio disso daqui, ó. O que é requisito para ele iniciar e o que é requisito para ele desligar. Outra possibilidade é o comando, esse daqui, ó. Update rc.d. Esse comando, ele também possibilita a gente colocar o serviço na inicialização. Tá? A única diferença dele é que ele não lê aquele, não é a função dele ler aquele cabeçalho lá que é padronizado com comando insert. Eu tenho que dizer qual é os níveis que ele tem que executar. Ou então colocar um assim, ó, por exemplo, Network Manage
Manager, Network Manager, e colocar aqui um defaults, assim. Colocar na inicialização, nesse caso eu estou colocando o serviço na inicialização, e aí ele vai colocar, tentar ler aquele cabeçalho ali e colocar naqueles níveis lá de execução. Outra possibilidade, o comando, tu falou no utilitário, mas o comando ele tem aqui ainda. SHK, não, nem tem aqui. Mas era possível com o SHK config tu fazer dessa forma aqui, ó, por exemplo, Network Manager, e aí tu dizer assim, menos, aqui, tu usar as opções menos level e colocar aqui, eu quero no 2, no 3 e no 4, por exemplo. Aí tu conseguia colocar, tu botava on, e aí ele já habilitava na inicialização também. Acho que até esse aqui, acho até que ele tem esse comando ali nos slides. Agora a gente vê na sequência. Eu tava Aí procurando aqui qual é o repositório. tinha o menos del também aqui, aí tu podia deletar ele. Então são algumas possibilidades. Mas aqui o padronizado é o Inserv. Inclusive, quem está com Debian 10 aí, pode dar um apt install Inserv, ele é um utilitário. Tá? Aqui no caso teria que dar o ptget no Debian 7, ó. Ele é um utilitário, eu posso instalar ele, e pode ser instalado também no Debian 10 aí. Tá? Se quiser instalar, pode instalar para poder testar ele. Ok? Deixa eu voltar de novo aqui nos slides. Deixa eu achar aqui, compartilhar aqui. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Ó, o Inserv está aqui. Aqui tem os parâmetros ó, do check config. E eu acho que é isso. Então, basicamente, né, essa é a forma da gente que o sistema inicializa, né? Aí, tanto na questão do MBR, quanto do GPT, obviamente que vai ter as suas particularidades ali, mas quando o kernel descompact inicializa, quando o init, e aí vai depender de qual init ele está usando, se é um OpenRC, se é um CV, se é um Upstart, ou então, se for o System D, né? Independente, ele vai ter uma forma de comportamento, mas como é bastante comum nas distribuições ou ser System V ou ser System D, então, basicamente, hoje a gente viu essa parte do System V e na próxima aula a gente vai trabalhar com o System D propriamente dito. Aí vocês vão ver que vai estar tudo centrado na ferramenta System CTL. Quero colocar um serviço de inicialização? CTL. Quero verificar, quero manipular um script? System CTL. Quero até trabalhar com pontos de montagem, sockets, toda essa questão que ele consegue manipular, ou vai ser ferramenta CCTL, log também, né? Então é bem mais, ele é mais complexo, mas acaba centralizando bastante coisa aí.